Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Financeiro para Tontos, nosso podcast sobre finanças. Eu sou Felipe Nascimento, sou estudioso do mercado de criptomoedas, blockchain, negócios na era digital e hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as principais diferenças das finanças centralizadas e das finanças descentralizadas, tá? Então, como é que isso funciona? A gente está acostumado a gerir o nosso dinheiro, né, a transacionar o nosso dinheiro de forma centralizada. O que isso significa? Significa que a gente usa o dinheiro do governo para isso, né? A gente usa o real, né? Lá fora o dólar, enfim. Em todos os países tem as suas moedas próprias que o governo emite, né? E o sistema econômico em torno das moedas fiduciárias, fiduciária vem de confiança, né? Que há muito tempo, a gente pode até fazer um episódio depois sobre dinheiro, vai ser bem interessante, mas o dinheiro hoje, ele não tem mais lastro, né? É tudo baseado na confiança. Então, o governo emite moeda ou ele queima moeda de acordo com o que ele acha ali que é conveniente para poder controlar a economia no país. Mas enfim, e a gente tem todo um ecossistema centralizado de bancos, corretoras, né, fintechs, enfim, tudo que engloba ali um sistema centralizado, que é baseado na moeda do governo. Mas nós temos também um sistema descentralizado, que a gente chama de DeFi, Decentralized Finance. Como é que isso funciona? Né? Ele veio com a ideia inovadora de criar um ecossistema. Então, tudo que a gente conhece como meio de pagamento, investimento, enfim, tudo sobre finanças, a gente pode fazer de forma centralizada, sem depender do dinheiro do governo, sem depender da moeda fiduciária. E isso funciona de uma forma muito simples e muito interessante porque não existe um órgão regulador. Pô, mas a princípio pode parecer meio perigoso, né? Que você pensa assim, pô, mas não tem ninguém tomando conta? Não. O que toma conta é a tecnologia. São as plataformas algorítmicas que fazem todo o sistema de transação a partir de princípios matemáticos. Então não tem ninguém ali ditando o que deve ou não deve ser feito. O sistema ele é criado para que as coisas funcionem de forma automática. Isso cria uma possibilidade imensa dentro desse mercado, que é você conseguir fazer uma renda como os bancos fazem. Porque como eu coloquei lá no primeiro episódio lá, que eu fiz a apresentação, eu falei isso um pouco sobre o Bitcoin, né? As finanças descentralizadas, elas permitem que você se torne o seu próprio banco. O que isso significa? Significa que você pode emprestar e receber juros por isso, ou simplesmente você criar uma poupança em que você empresta liquidez para o mercado. O que é liquidez? É a pessoa querer trocar de repente de uma moeda por outra, né? Ou fazer alguma transação ali, e você deixa o seu dinheiro ali para que ela tenha essa possibilidade de fazer, e ela paga uma pequena taxa por isso. Essa pequena taxa ela paga a você, ela não precisa pagar ao banco, ela não precisa pagar a uma instituição. Ela faz por meio da plataforma. Obviamente, algumas plataformas têm uma taxinha pequena, mas essa taxa ela é dividida entre as pessoas que colocam o dinheiro lá também para receber. Então, você acaba se tornando ali o seu próprio provedor. Então, você pode criar uma renda passiva, por exemplo, né, que é você receber todas as vezes que alguém faz uma transação. Então, dependendo da plataforma, dependendo da moeda, é claro, vai ter ali um valor estipulado de juros que é possível ser pago. E além desses juros, você pode receber também por transações. Isso é muito interessante. Eu posso fazer um episódio completo depois só sobre DeFi, né? Mas eu quero dar uma pincelada para que vocês tenham uma ideia de que é possível a gente transacionar, né? E fazer a movimentação do nosso dinheiro sem depender só daquilo que a gente já conhece e que muitas vezes é muito travado, né? Porque a gente sabe que, cara, taxa de juros de cartão de crédito chega a ser absurdo, é abusivo. Primeiro que o cartão de crédito já é um problema por si só, né? Porque é um dinheiro que não existe e você muitas vezes, principalmente pessoas que não são muito controladas financeiramente,
Elas acabam usando esse dinheiro que não existe e a intenção do banco é única e exclusivamente fazer com que você faça dívida. O banco ganha dinheiro com dívida. Então ele te cobra um absurdo de juros por isso, né? Então você pensa o seguinte, hoje, por exemplo, se você for deixar aí o seu dinheiro parado, por exemplo, num título do Tesouro que paga o valor da Selic hoje, né? Ou num banco, tipo um Nubank da vida, né? Um PicPay que te rende o CDI. Aí você imagina que se você deixar o dinheiro lá, ele te paga o valor da Selic ou do CDI, que está girando aí em torno de 13,25% hoje, né? Que foi a taxa que o Copom estipulou lá. Cara, 13,25% é mais de 1% ao mês de juros. Isso é muito bacana, parece muito bacana. Mas atrasa a fatura do teu cartão de crédito para ver quanto que eles te cobram de juros ao mês. Entendeu? Então simplesmente não bate. Então você pensa assim, caraca, você perde muito mais dinheiro do que ganha nessas ocasiões. Se você não for um investidor profissional e não souber exatamente onde alocar o seu dinheiro, nas ações ou nos fundos que te dariam uma rentabilidade muito maior, você acaba perdendo muito dinheiro, não só para essas taxas que são cobradas, mas também para a inflação. Depois a gente pode fazer um episódio só sobre a inflação também, que vai ser interessante. Então, Felipe, como é que eu acho isso? Como é que eu entro na plataforma DeFi e tal? Então, primeiro, você precisa entender um pouco sobre o mercado de criptomoedas, como ele funciona, né? Para depois você entender como é que funciona esse sistema financeiro descentralizado. O mercado de criptomoedas ele é muito simples, tá? O que a gente tem que entender é que nem tudo que reluz é ouro. Essa é a frase para o mercado de criptomoedas. Porque existem muitas moedas. Existem mais de 15 mil, se eu não me engano, datadas lá no CoinMarketCap, 14 mil moedas. Enfim, são muitas, muitas, muitas. Mas os projetos, eles são como startups, né? Alguns projetos consolidados são como empresas que têm, por exemplo, já as suas ações na bolsa. Então, a gente tem que estudar muito bem cada projeto que a gente quer investir, porque é um investimento, né? Não só especulação, para que a gente não cometa o erro de comprar uma cripto que é simplesmente um meme, né? Ou, sei lá, um esquema de pirâmide ou Ponzi, que é muito comum de acontecer. Né? Então é preciso ter um conhecimento não muito teórico e tal, mas você precisa entender como é que aquilo funciona. Então, por exemplo, eu quero comprar Bitcoin, né? Então eu preciso entender, cara, o que é Bitcoin? Ah, Bitcoin é a primeira moeda criada, a primeira criptomoeda criada, descentralizada, né? Não existe nenhuma instituição regulatória e ela tem um sistema baseado em blockchain. Para quem não sabe o que é blockchain, imagina, eu vou tentar explicar de uma forma muito simples, tá? Imagina um livro contábil, tá? Mesmo que você não entenda de contabilidade, mas ali tem todos os registros. O que entrou, o que saiu, para onde foi, que hora foi, o que foi, para que foi, tá tudo registrado ali, tudo registrado, tudo. A blockchain, ela é exatamente isso. Só que público, todo mundo tem acesso a essas informações. Só que ela também é privada no sentido de que ela não revela quem foi que fez determinada coisa. Por exemplo, eu posso fazer uma transferência para alguém de qualquer lugar do mundo, tá? E ali nessa transferência, naquele bloco vai estar quantos bitcoins eu transferi, a hora que eu transferi, qual é o código que foi gerado, se eu mandei alguma mensagem, vai estar tudo registrado ali. Mas a minha privacidade está garantida, porque o meu nome não aparece, o meu endereço não aparece, o meu IP não aparece, não tem nada disso. Né? Então, é tudo feito de forma anônima, né? No que diz respeito a sua pessoa, né? Não aparecem os seus dados ali. E isso é muito interessante porque isso evita, né, que você seja, como é que eu posso dizer, vigiado, de certa forma, né? Invadido, muitas vezes, porque a gente sabe que os nossos dados estão a todo tempo sendo coletados em qualquer coisa que a gente faça. Né? Então, em qualquer situação, vamos supor que você compre alguma coisa na internet. Cara, você coloca ali os seus dados do cartão de crédito, ou você gera um boleto, enfim. Todos esses sistemas, eles têm um rastreio.
Então, tudo que você faz não fica despercebido. Já no mercado de criptomoedas, ele te dá essa possibilidade de privacidade, né? Então, para quem gosta de privacidade, é muito interessante. É claro que isso possibilita também que você não seja, de certa forma, lesado pelo governo, principalmente que diz respeito ao leão, né? É um assunto muito polêmico, mas a gente pode fazer depois um episódio falando sobre imposto, né? E o quão benéfico e maléfico isso pode ser, principalmente para nós brasileiros que pagamos impostos absurdos e abusivos, né? Mas enfim, eu espero que eu tenha dado para vocês aí uma pincelada sobre o que são as finanças descentralizadas, tá? E as finanças centralizadas. Então, resumindo, finanças centralizadas é tudo que tem um órgão regulatório, alguém determinando o que vai ser, o que não vai ser, aprovando ou desaprovando. E as descentralizadas não tem ninguém, simplesmente é livre, né? É algorítmico. Então, você pode fazer de forma livre sem ninguém estar te regulando. Beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, seus tontos.